E aí, galera, Oficina Podcast no ar. Mais um episódio aqui do nosso podcast, nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar sobre a saturação do gênero de super-heróis na TV e no cinema, né? Então, aqui para começar, fazer as introduções. Bem-vindo, Edu. Tudo bom? E aí, Mauricião, beleza? Tudo jóia, velho. Aqui nós somos firmes e fortes, guerreiros de fé. Maravilha, começou citando Racionais, assim que eu gosto. Então vamos lá. Como eu comentei, a gente vai falar hoje sobre saturação do gênero, né? Assim, esse desgaste, né? Esse excesso, talvez, excesso bem entre aspas, né? Porque é um problema para uns, para outros não, né? Sobre o gênero super-heróis, que foi um assunto que a gente decidiu discutir hoje, porque o Edu, ele assistiu uma série nova que saiu na Netflix, né, Edu? Legado de Aham. Júpiter. Isso, Legado de Júpiter. E ele comentou sobre isso, sobre as escolhas dos estúdios que agora, não sei se é uma tendência baseada em The Boys, um sucesso que foi no passado, né? No ano passado e ano retrasado, né? Quando saiu em 2019. Mas a gente vê que agora tá muito levando essa pegada. E pode estar vindo até de alguns dos filmes, talvez até Logan, Watchmen, não sei. Mas enfim, tá vendo que recentemente estão aparecendo alguns, né? Os exemplos maiores são Invencível, depois saiu The Boys e agora Legado de Júpiter também. Então a gente tá vendo essa tendência de aparecer em novas séries com heróis. A gente já teve também, vem há muito tempo também aquelas séries da Warner, né? Arrow, a gente tem Flash, Supergirl, a gente tinha Smallville muito tempo atrás também. A gente teve a série Gotham, da Gotham, que sim. não é super, mas envolve o É, universo, né? envolve o universo. A gente teve a série da Netflix como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, o Punisher também, o Punho de Ferro. Enfim, várias O séries. Umbrella, Umbrella Umbrella Academy Academy também, também, não tinha pensado nisso, muito mas é bom. verdade. Então a gente vê que o gênero super-herói, assim, ele tá em alta muito por conta. Eu entendo muito por conta do sucesso que a Marvel vem fazendo, né? Pelo menos essas mais recentes, de 2008 pra cá. É, E aí, Edu, você acha que é um gênero que está saturado, então, na sua opinião? Você acha que assim, tipo, cara, chega, vamos fazer outra coisa? Você acha que as que estão saindo agora não estão trazendo nada de novo? Na verdade, Maurício, eu ia falar o seguinte: acho que não é nem questão do gênero estar saturado, mas eu acho que eu queria até colocar um pouco nesse vídeo, é a ideia da desconstrução do herói que virou uma nova tendência e talvez essa tendência esteja saturando também. Uhum, Não vou uhum, falar que está saturando, mas vale o questionamento aqui. Eu até comentei com você antes do vídeo que às vezes eu acho que a ideia de tentar acabar com o clichê virou um novo clichê. sim, uhum, Então a gente vê, por exemplo, essas séries como The Boys, a própria série do Watchmen, que é uhum, baseado nos quadrinhos que vem lá dos anos 80, no filme sim, e tal, que saiu depois uhum, também. O Invincible, a série do Invencível, uhum. Que a gente o fez Umbrella vídeo semana Academy. passada, tá bom, gente? Tá muito legal. Vamos lá conferir. É isso aí, mano. Cola lá o nosso vídeo semana passada, que foi muito louco. É, o Umbrella Academy também. Então eles pegam a história de herói e eles partem para uma desconstrução desses seres superpoderosos, a corrupção que o poder causa, Uhum. as preocupações, as responsabilidades, a violência excessiva. Então tira um pouco daquela atmosfera Clássica, né? quase messiânica, clássica dos heróis tradicionais e já bota nessa realidade nossa, um pouco mais suja, um pouco mais corrompida, e talvez isso tenha virado o novo clichê do herói. Daqui a pouco, quando a pessoa lembrar do super-herói, vai lembrar mais ele de uma forma negativa, como esses super-heróis do The Boys, por exemplo, do que como um super-herói clássico, como Superman, o próprio Capitão América, Homem de Ferro, o Batman. Uhum. Então eles vão começar a ter mais essa visão do que isso, porque na verdade é a nova tendência, né? Totalmente. E você acha que isso vai ser prejudicial para indústrias de filmes que querem trabalhar com esse tema? Não só filmes, né? Quadrinhos também, que a gente gosta bastante, jogos e etc. Você acha que isso vai ser prejudicial? Ah, cara, talvez não prejudicial para a indústria. Eu acho que tudo que leva a pessoa a se mexer, às vezes pode beneficiar. Pode ser que canse isso e faça com que os criadores tenham
tentem aproveitar a criatividade deles de outra maneira, sabe? Tem que se reinventar de novo. Isso já foi uma reinvenção, né? Sim. Isso começou lá nos anos 80, com Alan Moore, Frank Miller. Então, a gente pega, eu acho, 2 parâmetros assim dos anos 80 nos quadrinhos que foi marcante para isso, foi o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. O Watchmen do Alan Moore e o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Sim. Que você pega aqueles heróis clássicos, antigos, e você joga uns problemas para eles, problema de viver na sociedade que a gente vive, a corrupção pelo poder causado, a ideia de você necessitar de uma mídia, de uma aparência e tudo mais, essas coisas que eles estão contando. E essa série, O Legado de Júpiter, é interessante que ela é do Mark Millar. Ah, sim! O Mark Millar, que é responsável por quadrinhos clássicos que viraram filme também, como Kingsman. É o Procurado. Você lembra do Procurado? Você assistiu? Sei, aquele com a Angelina Jolie e com James McAvoy? Isso. Que a bala faz curva. Achei da hora isso aí. Esse quadrinho e o Kick-Ass. Então são 3... Kick-Ass eu não vi. Kick-Ass eu nunca assisti. São 3 obras dele muito boas. O quadrinho é muito louco e os filmes eu gosto também. E eles já também tocam um pouco nessa ideia de desconstrução heróica, né? Então eu não sei se é uma saturação. Eu acredito que, por exemplo, cinema, talvez esse gênero um dia saia do auge, já não seja mais o principal. E normal, cara. Se você virar um gênero convencional, o western, né, o famoso Bang Bang, os filmes de faroeste, eles tiveram um auge lá, principalmente acho que nos anos 60, e depois caíram, chegaram quase ao esquecimento, só que de vez em quando ainda sai um filme ou outro de Velho Oeste, que é legal. Filmes de com uma pontadinha assim aqui e ali. Filmes de guerra eu acho que é um fenômeno ainda maior do que os de western, né? Porque assim, toda época os caras estão voltando e fazendo coisa na Segunda Guerra, né? Já fizeram tudo que dava pra fazer e ainda estão inventando ideia. Que eu acho que é um negócio que foi muito grande, né? Eu acho que, voltando sobre essa questão da saturação que você comentou, eu acho que se eu tô produzindo uma série, né? Se eu tô produzindo uma série ou um filme, né? Eu tenho que ter uma escolha muito consciente sobre esse tipo de coisa. Sobre o que porque é muito importante saber se é uma série ou um filme. Porque, por exemplo, eu acho que Invencível, que a gente até comentou sobre isso semana passada, acertou muito, muito mesmo, em ter feito uma animação e não um live action, né? Porque, assim, é uma obra do Robert Kirkman, que fez The Walking Dead. The Walking Dead é um quadrinho também, que nem Invencível. E eles escolheram fazer The Walking Dead live action. Legal, tranquilo. Dá pra fazer o que questão de... Sim. E porque encaixa tranquilo, porque o que você tem que se preocupar mais é maquiagem. Isso, claro, dá um custo muito grande, mas não chega a ser tão caro. Mas é efeito especial, né? Não é muito CGI, essas coisas. Isso, exatamente. Isso que acaba ficando caro. Você tem que fazer uma CGI. Então a gente pega, por exemplo, um monte de zumbi ali morrendo, que dá pra gente fazer uns bonecos, dá pra gente pegar uma maquiagem, reutilizar esses bonecos, dá pra trabalhar com tudo isso daí, né? E às vezes, como é muito zumbi de uma vez só, você deixa um bem detalhado, bonitinho, os 2 de trás um pouquinho mais bonito, e os que estão lá atrás é um negocinho assim, não precisa dar tanto detalhe. Né? Você consegue ser mais tranquilo nessas situações. E dependendo do que for, eles podem até usar aquele efeito de replicar a imagem, né? Sim, dá pra fazer um recorte lá, colocar os zumbis no fundo pra repetir, pra dar aquela impressão de quantidade grande. Né? E se você pegar um take muito de longe, assim, às vezes o CGI que você precisa fazer não é tão complicado, né? Você dá uma tratada na imagem e resolveu. Mas agora, e aí são cenas mais pontuais em The Walking Dead. Claro que eles gastam milhões com isso. Gastam uma baita grana com isso, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim, eles não são uma série de super... The Walking Dead não é uma série de super-heróis, e aí acaba não tendo que entrar naquilo de fazer, por exemplo, um CGI super realista daquele Battle Beast lá, aquele tigrezão branco que arrebenta com o Mark no episódio. Exatamente. Que aquilo ali você tinha pra ficar... Claro, podiam fazer e não ficar convincente. Podia fazer isso daí. Só que aí, né, ia ter que arcar com as consequências do público não gostar, deles acharem mal feito, né, de ficar um negócio mais ou menos... porque aí ia ter que ser um negócio, um CGI tipo Thanos, assim, pra convencer um cara daquele tamanho. Mas rapidão, só que você falou do Battle Beast, só imagina. Se os caras da Fox, com toda a estrutura que tiver, não conseguiram fazer isso com o Fera, mano, que é pra cinema. Sim. Pra TV. O Fera ficou esquisito. O Fera é mais ou menos aquilo, né? Pra ser algo mais bestial, tudo. Cara,
Desculpa, mas o Fera, em nenhuma das adaptações dele eu gostei, cara, o visual dele. Não, E então. até ele, E aquele não filme. mutante, não gostei porque ele tá muito magrinho. É verdade. E é o filme do Wolverine Origins, que, tipo, o filme por si só é muito ruim, né? Mas aquele efeito especial da garra do Logan, no meio do filme, tem umas horas lá que ele é muito feia. É muito feia. E aí eu não sei se foi, talvez, prazo, o que pode ter dado lá. Às vezes a pessoa não tava tão apta no dia pra fazer, preguiça, eu não sei, não dá pra julgar. Mas ainda assim, né? Você vê um negócio daquele lá, você leva pra uma série, pra um live action que você quer fazer, imagina você tem que fazer aquilo lá sempre por vários episódios. Porque se você juntar o tempo de uma série, dá mais tempo do que um filme. Com certeza, né? E uma temporada só já dá 2, 4 vezes o filme, né? Aí você tem várias outras temporadas, você tem que estar muito atento com isso. Então, acho que, voltando, Invencível acertou demais ao escolher fazer uma animação, porque aí a animação, ela não vai exigir você ter o ator lá se mexendo, vai exigir a dublagem, a voz original, claro, isso aí também dá um estudo, um trabalho, mas aí já corta o processo da atuação, já corta o processo de fazer todo a maquiagem, se precisar, né? E fazer a questão do figurino, se precisar também, não vai precisar. Né? O CGI que você vai colocar para, por exemplo, um cara que nem o Battle Beast, porque não vai ter nenhuma pessoa com 4 metros de altura que vai conseguir fazer aquele bichão, né? Que é só colocar uma maquiagem legal, bem feita e que vai lembrar ele. Tem que ser um negócio que nem foi feito com o Thanos, com o Josh Brolin, né? E aquilo lá, o Thanos, eu tenho certeza que gastou uma baita uma grana. Porque ele era o personagem principal do Guerra Infinita e o vilão principal de toda a saga. Então, no Thanos, eu tenho certeza que eles gastaram uma baita de uma grana. Então, mas é que tá. O Thanos, por exemplo, um personagem que meio que eles já estavam construindo e preparando há muito tempo. Sim. Então, na verdade, provavelmente essa grana já estava no bolso, guardada, né? Pode dizer, exatamente. Sim, total. Eles estavam já trabalhando aquela grana já para fazer o negócio, sabe? Uhum. Então, desde o primeiro filme lá, talvez eles já estavam matutando. Esse negócio, essa ideia de universo, vamos levantar bastante dinheiro. E a Marvel, ela começou os filmes só com vilão ruim. Não sei se você lembra, cara, os primeiros filmes da Marvel. Salvava o Loki, né? O Loki que salvou, mas assim, nem vilão mais ele é já, né? Ele partiu para um anti-herói. Total. Mas os vilões mesmo do Homem de Ferro, todos esquecíveis. Do Thor só salvou o Loki. Os outros 2 filmes, eu nem lembro quem que era o vilão. Não, a irmã do Loki foi da hora também. A Hela foi legal. Mas a Hela já era dos mais recentes também, né? Sim. Aquele mundo sombrio. Que foi melhorando. Esquecível total. Mundo sombrio, a gente nem lembra que é o Malekith, que é aquele elfo das trevas. Não lembro o que era direito a história. Do Capitão América. O Caveira Vermelha tava legal, assim, mas também nada. Nossa, grande vilãozão. Uhum. O Barão Zemo salvaram na série agora. Sim, que ele ficou bem legal. E na segunda era o Bucky, né? E o Bucky acabou vindo que nem o Loki, né? Começa vilão e vai caminhando pra ser um herói. Pelo menos anti-herói. Não era, né? Era e não era, né? Totalmente. E tinha a Hydra por trás, né? O Capitão América, o Soldado Invernal, é um dos melhores filmes que a Marvel tem. Ficou muito bom no geral ali. Né? Mas a Hydra não é uma pessoa, né? Todo um grupo de pessoas. Então, tem várias coisas a considerar. Ela tem os ossos cruzados, tem os ossos cruzados lá e tal. Tem o Zola lá, que era aquele cientista lá do Caveira Vermelha, né? Mas enfim. Aí a maioria dos outros vilões, por exemplo, do Homem-Formiga ali, aquele cara lá que usava roupa amarela, nem lembro o que era. Era jaqueta amarela, alguma coisa assim. Não, jaqueta amarela. Mas esquecível também. Aí você vê, por exemplo, vamos ver, teve os filmes do Thor, do Capitão América, o Homem de Ferro. Daí fizeram o filme do Guardiões da Galáxia, que é aquele cara azul lá também, o Ronan também, a gente meio puff assim, né? Então, foram poucos vilões que salvaram, né, se a gente for ver. Vilões da Marvel. Pantera Negra, o Killmonger é muito bom. O Loki. O Thanos. O Thanos, com certeza. Com certeza. E talvez só, cara, Doutor Estranho lá, Dormammu, todos esses caras aí já... Também não foi nada muito marcante, não. Sim. É que o foco tá quase sempre no herói, né? O foco tá sempre no herói, assim. Apesar de eles serem ótimos filmes, grandes heróis, tudo, eles não tem aquele vilão. Cara, aí que tá, se você for ver. Mas é um problema, cara. Porque acho que na Marvel, quem tem os melhores vilões é o Homem-Aranha, cara. E eles não aproveitaram os Ainda não, né? Dele. Ainda não, é verdade. Tem o Abutre, que foi muito bem feito e tal. Uhum.
o Mistério, legalzinho. O Mistério assim, foi legal. Tipo, Duende Verde. Sim. O Venom já não é mais vilão já pro Homem-Aranha, já. Uhum. Então já ferrou, já. Sim. Mas tipo, Duende Verde, Dr. Octopus, o Craven, filme, cara. nunca, é verdade. Octopus, sabe? O Craven. Tipo, eu tô vendo muita gente falar que ele pode estar no Sexteto Sinistro no terceiro filme do Homem-Aranha, que sai no final do ano. E isso ia ser legal. Dr. Octopus, aí tem o Abutre, tem o Shocker, aí o Craven e mais uns gato pingado. O Mistério, talvez, se não tiver morrido. Ah, não, ele morreu. O Mistério morreu, né? É verdade. Mas sem corpo a gente nunca sabe, né? Uhum. Exatamente. Se não tem corpo, não tem morte. Exatamente. Assim. Mas, Maurício, o que eu ia falar que você estava falando sobre o grande acerto do Invincible, né? Uhum. Essa questão de usar animação, que é isso que você estava falando. Então, os efeitos e tudo isso, você não precisa se preocupar. Uhum. Personagens alienígenas, monstruosos, superpoderosos. É questão da mão do desenhista mesmo, do animador. Forte, exatamente. É a mão do desenhista do animador e só. Uhum. Só, você tem que fazer uma animação bem feita, tudo. Claro. Não dá pra tirar o mérito, com certeza. Você tem que ter uma equipe muito boa também. De desenho, de cenário. É mais fácil de você trabalhar. Sim. É menos custoso também. Ficar crível, né? Porque a gente vê muito efeito de pessoas voando pra pessoa voar e não dá pra perceber. Tipo, a gente não vê o cabo. Claro que eles tiram um cabo na hora de edição, isso é óbvio. Mas dá pra perceber que a pessoa tá presa pelo cabo só pelo jeito que ela se movimenta, né? E quando você tem uma animação de voo feita com desenho, isso aí não é um problema pra você, né? Fica muito melhor. É difícil fazer uma cena de voo convincente de uma pessoa. Então, isso é bem legal. E aí que eu ia falar do Legado de Júpiter, que pra mim, um dos grandes erros, problemas dessa série é essa questão dos efeitos especiais, efeitos visuais dele, sabe? Então vocês veem uns poderes que são muito, sabe, um CGI bem falta de grana mesmo, de pouco orçamento, os caras velhos, sei lá, é muito cara de peruca branca mesmo, sabe? Você percebe que o cara não é velho, mas tá de peruca branca. Então tem essas falhas, assim, que eu acho que ficou. E eu vejo um problema assim, sabe? Você vai fazer um negócio tosco, assim, eu acho que a falta de recurso pode fazer parte da sua estratégia. Da identidade, né? Transformar isso numa identidade, uma estética. Agora, se fazer um negócio assim, com falta de recurso e se levar a sério, aí já fica estranho. Aí você quebra suas próprias pernas, né? Você quebra suas próprias pernas. Posso dar um exemplo aqui, séries que eu acho muito legal, por exemplo, Ash versus Evil Dead. Já assistiu? Ash vs Evil Dead? Você já falou sobre isso, mas eu não lembro de ter visto, não. Então, é uma série legal que envolve um pouco de horror, tudo, só que, tipo assim, ele é baseado no trash. E o Ash é um cara bem canastrão, meio zoeirão. Então, beleza, a série ser exagerada, tem umas coisas nada a ver. É coisa que o Robert Rodrigues e o Tarantino faziam muito bem nos filmes, cara. Eles aproveitam da falta de alguns recursos para dar uma exagerada. Então, ele sai um pouco. Não é uma coisa que acaba não se levando tanto a sério. Isso é legal, isso é ótimo, dá pra fazer um conteúdo legal. Sensacional também. Sensacional. Mas você se leva a sério fazendo um negócio assim, aí já, calma aí, velho. Você quebra um pouco a expectativa do público, né? Porque se o cara chega lá falando assim, não, porque é sério, um baita evento, você fica, beleza, vamos lá, vamos ver o que é esse baita evento, esse monte de herói, alienígena, vilão, e vai ser um negócio super da hora assim. Aí se os efeitos não te convencem que aquilo que ele tá passando naquele mundo é real, você não perde um pouco da imersão que você pode ter, né? Então você tem que pensar muito bem, e aí talvez um recurso seria, pelo que o Edu falou, né? Eu não assisti ainda, mas talvez Legado de Júpiter ter levado isso pra fazer uma animação, quem sabe, porque é baseado em quadrinho também, talvez resolvia, né? Se eles quisessem fazer um negócio que é levado a sério mesmo, talvez resolvia. É claro que você vai pensar, nossa, mas o live action é muito mais bonito, é muito mais atrativo, né? A animação se alia muito a esse negócio de criança. E aí é que eu acho que o Invencível acertou muito, né? Porque eu acho que existe um público bem grande, um público bem consistente que tá atrás de animações assim que podem levar para esse lado mais maduro. E não só Invencível, né? Se a gente pegar, por exemplo, e ver Rick and Morty. Rick and Morty acontece todos os absurdos e é um desenho adulto sensacional, né? BoJack Horseman, né? Animação legal.
São muito bons. O Rick and Morty é uma das melhores animações que já teve. E existem animações infantis que, pô, são legal para adulto também, cara. Você pega lá o Gravity Falls. Sim, é super legal. É super legal. Não é uma animação adulta, mas é uma animação muito inteligente, né? Bem inteligente, Muito inteligente. Pode assistir uma boa, cara. Com certeza. E outras animações que acertam nisso são aquelas que a gente gosta de quando a gente era criança, que tinha uma pegada assim infantil, claro, mas ainda assim é divertido, né? Não deixa de ser, tipo X-Men, Evolution, que passava no Bom Dia e Companhia. A gente tem Liga da Justiça Sem Limites também, que passava na TV Globinho, enfim. A gente já citou essas séries aqui que são super legais, assim. Meninos Superpoderosos. Aí já é bem mais infantil. Mas enfim. Mas é divertido. Super Choque. São divertidas, são divertidos, Super Choque, que ainda trabalha com os temas muito sérios no meio da narrativa, ainda que seja pra criança, né? Que nem é nessa pegada do Gravity Falls. Não, Super Choque é louco. Super Choque é muito bom. De identidade negra, tal, bem legal. Questões raciais lá é super importante. Super legal. Mas pode continuar, você vai falar sobre a série, Edu? Então, eu ia voltar em relação à série, porque assim, eu acho que talvez essa falta de orçamento no The Boys não seria tanto problema. Porque o The Boys, ele trabalha um pouco com essa canastrice, sabe? Sim. Principalmente quem vê o quadrinho, aí você pega a cena lá do Bulldog do... Qual que é o nome do Bulldog? Eu esqueci. Bulldog? Tem o Bulldog lá, o cachorro do principal. Esqueci o nome do principal, na verdade. O Butcher. Do Billy Butcher lá. Você pega o Bulldog dele lá traçando a cadelinha na rua lá, velho. Sim. E ele dando risada. Então você percebe que o The Boys, ele tem meio esse humor, essa zoeira. Então se você fizer um negócio meio com falta de recurso, vai virar piada lá, mano. Então pode ser que isso fique legal. Sim. Mas o Legado de Júpiter, cara, então é uma série que se leva mais a sério, velho. O The Boys não se leva tanto a sério. Então, se leva até certo ponto, assim, né? Ele se leva até certo ponto, tem os exageros, tem a acidez dele, mas, né? Dá pra dizer que leva um pouquinho mais pra zoeira absurda em alguns níveis. Mas essa acidez, esse absurdo, então, aí ele encaixa bem nesse absurdo. Sim, sabe? Totalmente. Esse excesso de violência, você pode tacar um absurdo lá, velho. Fica legal. Fica ótimo. Que só o Tarantino sabe fazer, sabe? O cara arranca um dedinho, jorra sangue, tipo, 30 litros de sangue, velho. Então, essas coisas ficam legal no The Boys. Agora, o Legado de Júpiter, ela é um pouco mais a sério. Então, ela tem uns temas legais, sabe? O Legado de Júpiter, o nome já diz, legado, então ele fala disso. Ela conta um pouco a história dos pais, que são heróis clássicos, que é a era de ouro deles, dos heróis. Mostra meio que o surgimento dos poderes. E eles eram heróis típicos, sabe? O principal, que é o... esqueci o nome agora. Putz, é embaçado fazer vídeo e não lembrar o nome, né, galera? Me desculpem aí. Mas o principal, que é tipo o Superman deles, ele tem um código de ética que ele segue de não matar. Aí eu vou dar um pequeno spoiler lá. E ele tem os filhos dele também têm superpoderes e tal. E o filho dele é aquele super-herói que vive à sombra do pai. Lembra um pouco a ideia do Invincible, mas ele é muito mais problemático com isso. E chega um momento em que ele, pra salvar o pai, salvar os outros heróis lá, ele acaba matando um vilão, que é o Estrela Negra, o nome do vilão. Que deve ser Darkstar, eu acho. E por deve ser uma associação ao o Darkseid. Darkseid, Então ele mata o vilão lá, que depois descobre que também não é o vilão, cara. E que aquele vilão que eles pensavam estava preso e é tipo um clone dele. Eu não vi o último episódio ainda, então não sei qual que é desse vilão ainda. Mas ele mata e aí o pai chega, pô, mas não é pra matar. Fala, mas se eu não matava, ele ia matar você, não tem problema. Então, o pai dele tem meio aquele negócio de superioridade com o filho, ele ainda não aceita bem as decisões dos filhos. Aí tem a outra filha que não quer seguir o caminho de heroína, e é viciada. Então tem todas essas coisas, tem sexo, tem drogas. É bem adulta mesmo, né? Eles tratam uma ideia do legado interessante,
Que é você falar, tipo assim, aqueles que nasceram no dia de hoje. Eu vi um comentário no Instagram, achei bem legal, do Load, que era do Omelete, e que agora voltou com o Load Comics. Né? Sigam ele no Instagram também, ele é bom. E aí ele falou assim no legado, ele associou, tipo, esses heróis, ele falou, a história do legado de Júpiter é tipo a história do Fábio Júnior e o Fiuk e a Cleo Pires querendo sair da sombra do pai, sabe? Uhum. Então é um pouco meio que essa história, sabe? As pessoas querem ser autossuficientes, mas eles ficam ainda presos na imagem do pai, eles são associados a isso. E é uma responsabilidade, né? Então eles carregam essa responsabilidade de ser sempre associados ao pai. E tem os problemas também, que a gente fala que são os problemas dos herdeiros, né? Que às vezes não sabem fazer bom uso daquilo que tem, porque eles sempre tiveram. Então, às vezes, para alguém que ganhou os poderes, que no caso do pai dele, que não nasceram com os poderes, ganharam os poderes, tudo, viveram outros momentos, conseguem ter uma visão da realidade, dos problemas da realidade. Alguém que já nasceu assim, fala, pô, mas como assim? Como que eu preciso tratar o outro igual? A gente é melhor que ele, sabe? Então tem essas questões aí que são bem legais. Mas assim, mas a série tem muita barriga também, muita coisa, muita enrolação. Isso aí sempre é um problema, né? Acaba sempre sendo um problema, né? Mas assim, se quiser assistir para se enturmar da história, dá para fazer. A Netflix, na verdade, ela comprou os direitos do Miller World, né? Que são as obras originais do Mark Miller. Então é provável que mais obras deles ainda saiam, cara. É bem legal. Quem sabe a gente vê uma série do Kick-Ass, eles façam outras coisas pela Netflix. Pode ser que... Pode ser interessante. Tem muita coisa que o Miller fez que é muito legal mesmo. E aí, como você disse, você achou que os efeitos especiais eles ficaram devendo um pouco. Porque, assim, pelo que você falou, é uma trama que lembra bastante a parada do conflito que o Mark tem com o pai dele no Invencível, né? É muito um negócio daquele que sempre que você pega um herói grande, tipo, o filho do Batman, quando é o Robin lá, ou se não o Superboy, assim, pro Superman, qualquer sucessor, assim, acaba sempre tendo essa pressão, assim, né? Aí eles levam pro lado, assim, mais adolescente, mais real. Você falou da questão do sexo, das drogas, assim, das irresponsabilidades e tudo mais. Não sei que você ia falar mais coisa. Não, isso mesmo. Completando a pergunta. Então, mas é bem isso. Então, essa questão ela lembra bastante o Invincible nessa questão do filho com o pai, a responsabilidade. Só que eu acho assim, o Invincible, ele não vê tanto como um peso ser filho do Omni-Man, sabe? Ele vê com orgulho aquilo, sabe? Sim. Até lógico, o momento que ele se decepciona com o pai, e aí ele enfrenta, mas não enfrenta porque ele é um jovem rebelde. Não, ele enfrenta porque o pai dele... É um vilão, né? Um vilão, um babacão, e falou, não, vou enfrentar, as coisas dele não são certas. Já o filho do... O Tópico, lembrei o nome do personagem. Ele chama o Tópico ainda, né? O Tópico, o personagem principal. Veja só. Já o filho dele, ele já vê o pai, tipo assim, é aquela coisa, tipo, o pai dele também é meio cuzão, assim, mas assim, é o cara super correto, sabe? Então ele não tem nada, tipo, do Omni-Man de babaquice, como o Capitão Pátria, essas coisas, sabe? Ele realmente é um herói correto. Mas é aquela imagem do cara certinho dos filmes, que ele nem ser filme de herói, mas o pai de família, aquele Linneu da grande família. É um Ned Stark, assim. Às vezes é muito certinho. E por ele ser certo, ele acaba tomando umas decisões que não agradam a todos em volta dele, né? Não, eles acabam cobrando algumas coisas dos filhos que não entende, sabe? Coisa de juventude, algumas responsabilidades, tudo. Sim, com certeza. Uma coisa que eu podia associar essa história assim, lembra um pouco a ideia do quadrinho da DC Comics, que é o Reino do Amanhã, cara. Reino do Amanhã. Tenho. Reino do Amanhã. Então, que ele é uma pegada meio assim, que tem os heróis clássicos, já são mais velhos, né? Só que lá eles estão aposentados, né? E aí os novos estão agindo como se fossem os sucessores e tem todas as responsabilidades, né? Mas são tremendo babaca, né? Sim. São os caras mais irresponsáveis, tudo.
Eles não têm aquele ideal da Era de Ouro, né? Eles são muito... É Exatamente. como se você estivesse fazendo uma comparação entre a Era de Ouro lá, que tinha aquelas histórias classiconas lá, aquela primeira do Superman segurando Fusquinha Verde, em comparação com a, sei lá, a Piada Mortal, né? Você vê que vai caminhando de um negócio assim, super corretinho para um negócio com tons de cinza, Cavaleiro das Trevas, né? Para um negócio com tons de cinza, assim, que o próprio Batman, que naquela época era de um jeito, agora ele já transita para outro, assim, tipo, será que eu mato ou não mato o Coringa? As coisas que o Coringa fez, assim, e tal. O tom dos próprios vilões, né? Não é mais aquele negócio caricato. Então vai passando, parece que é meio que uma transição, uma comparação, assim, um paralelo que dá para fazer É um nesse tipo de conflito de situação. gerações, né? Sim, é um conflito de gerações. Acho que dá pra ter um pouco dessa ideia, velho. Sim, Seria um totalmente. conflito de gerações. Então ele tem Totalmente. um pouco dessa pegada. Não, eu acho Nossa, que. eu ia Pode falar falar, pode mal, mas já falar. tô até falando bem da série, velho. Você viu? É só a gente conversar um pouco, a gente reflete sobre o que é bom e o que não é. Eu Às vezes preciso ela é melhor voltar do a que assistir. parece. Eu ainda preciso assistir. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, antes da gente encerrar o vídeo, que já tá dando a nossa hora aqui, é que Mas eu já, acho que. Já tá dando, não, tem mais 15 minutinhos só. Que pra gente. O que a gente pode analisar, então, sobre essa questão da saturação é que eu acho que não é necessariamente que uma coisa está sendo saturada. É que as pessoas, as produtoras, os escritores, os desenhistas de quadrinho e tudo mais, eles estão testando, eu acho que eles estão tentando buscar áreas diferentes e você subverter isso, você colocar essa morte dos ideais do herói, fazer um Homem-Man, fazer um Capitão Pátria, fazer, por exemplo, o Superman no Injustice, assim, e tudo mais, né? É você querer fazer essa morte dos ideais do herói, é você tentar subverter o gênero, né? Transformar o cara que seria o vilão num cara que seria mais assim, mais empático pro público, né? Você tentar entender ele, ou se não você subverter, colocar todos os negócios ao contrário e vamos ver no que dá, né? Porque contam histórias de heróis assim desde sempre, desde os Neandertais deviam contar a história de herói nas pinturas rupestres, assim, esse cara aqui foi o cara que matou o Bisão, né? Então, assim, vai passando o tempo, a gente precisa, acho que eles têm essa necessidade de explorar outras visões, né? Que nem você comentou, por exemplo, Legado de Júpiter coloca essas questões familiares. Não vi, não sei dizer. Mas Invencível faz isso, né? As questões do Mark, que é uma coisa que o Homem-Aranha faz bastante também. A questão racial com os X-Men, né? Que é uma analogia a preconceitos. A questão da mídia, né? No The Boys, que ele explora muito isso, né? Então, eu acho que acho que é uma junção de situações, né? Porque você podia fazer um vídeo sobre a podridão da mídia, assim, dos recursos midiáticos, sem usar a parada dos super-heróis. Dá pra você colocar, por exemplo, um cantor super famoso, uma banda, né? Mas aí você vai misturando gêneros assim pra você criar coisas novas. Eu acho que é o gênero super-heróis, eu acho que ele vai ser eterno enquanto tiverem ideias assim pra a gente ir colocando, né? A gente ir misturando. eu acho que a Marvel faz um negócio muito bom em sua criação de heróis, tipo, no pouco do decorrer da história, que é o seguinte: eles estão sempre adaptando os personagens novos, eles vão criando de acordo com o seu tempo. Sim, são muito produtos do tempo deles, exatamente. Então é interessante isso, porque assim, as histórias, na verdade, às vezes não é que o gênero cansa, mas algumas coisas ficam datadas. Uhum. Então você tem que adaptar isso ao tempo que você vive. Sim, Então, totalmente. o Batman, Superman clássico lá dos anos 40, a Não cabe sociedade mais, que eles né? viviam é completamente diferente da sociedade que a gente vive hoje. Uhum. Por questões tecnológicas. Sim. A Sociais questão também, o mundo, racial. como ele se conecta e tudo mais. Então, hoje a gente vive uma época de mais representatividade. Acredito que, assim, existiam algumas coisas nos vilões, principalmente na época da Segunda Guerra, aquele japonês caricato, que às vezes tinha muito, que eles queriam enfrentar como por ser o inimigo dos aliados na Segunda Guerra, então era um vilão que eles usavam, faziam caricatura. O próprio Homem Negro, como ele era visto no início. Então, a questão do homossexualismo, né? Então, tudo isso ele tem que ser abordado de maneira diferente agora. Sim, com então, certeza. A sociedade tinha uma visão naquela época que hoje já não pode ter mais. Já não existe mais. E não vai ter público pra agradar se você mais, continuar fazendo daquele jeito, né? Falar tipo assim, não, porque tem sempre um mocinho, e aí o mocinho ou a mocinha, ele vai lá, vence o vilão ou a vilã e acabou a história, né? Tem lá o vilão que quer destruir o mundo, salvou, acabou, não vai destruir mais o mundo, fechou a história. Não dá pra fazer sempre isso, né? E se você for fazer, você tem que, no meio do caminho, você tem que explorar
gêneros e situações diferentes. Uma ideia que eu achei muito legal, recentemente, que infelizmente não fez tanto sucesso aí, porque a gente viu que teve muitos problemas, foi Novos Mutantes. De você querer colocar esse gênero dos personagens super-heróis, assim, dentro de uma pegada de terror. Sendo que não foi muito terror, na verdade, não deu nem um pouco de medo Novos Mutantes, mas... Falar que eu vi o filme, eu gostei do filme, cara. Você gostou? Não, eu também achei legalzinho. Assim, tinha pouco personagem, né? É. Então ficou só preso neles lá mesmo, lá os Novos Mutantes e a doutora lá. Eu achei legalzinho, mas a promessa que teve era que ia ser um negócio de terrorzão, assim, né? Talvez um gore pesado, um terror psicológico, não sei qual que era a ideia inicial, porque tiveram que mudar muita coisa na produção, né, a Fox. Mas, enfim, achei que era uma ideia boa, né? Por exemplo, você tratar isso dessa forma, você pegar, que nem eu já comentei depois, explorar essa questão midiática e tudo mais, dá pra você mexer com vários gêneros, né? Você tem o Superman do mal, que tem isso em Injustice, né? Mas você vê um cara assim que parece lutar pelos ideais corretos, assim, de salvar todo mundo, e no final é o Omni-Man, que é de conquistar a Terra, que é o colonizador. Enfim, são vários... E ainda conecta com uma questão meio Star Wars, assim, né? Porque eles têm esse império intergaláctico dos Viltruvianos, né? Então, assim, é muito comparável com o império de Star Wars, né? O Darth Vader e tudo mais. Então, acho que dá pra fazer... E não só pra gente super-herói, é pra qualquer coisa. Você saber misturar as coisas, né? Você saber combinar, assim, ver o que dá certo com o que... Ou até coisas que podem ser totalmente contrárias. Você conseguir fazer, combinar e ficar legal, eu acho que, assim, é super válido, né? Eu acho que acho que é um gênero que dificilmente vai se saturar, né? Vão ter sempre histórias perguntadas. Eu acho que, assim, na verdade, os gêneros, no geral, eles não precisam se saturar. A gente fala, mas tal gênero se satura. Cara, o gênero do horror, por exemplo, terror, é uma coisa que existe há muito tempo. Existiam quadrinhos de horror, filmes, livros, já tiveram tudo, sabe? Uhum. Eles vão se adaptando com o tempo, vão resgatando coisas mais antigas, sabe? Que nem, por exemplo, Corra, não chega a ser tanto de terror, é um suspense. Mas é super atual, né? Ele trata lá das questões raciais, assim, de um jeito muito bom, né? E foi um negócio diferente, assim, dá um sopro de ar fresco, né? Nossa, muito, velho. Então, você pode reaproveitar, usar os gêneros e sempre adaptando os dias atuais. Eu acho o seguinte, sabe, Maurício? Existem coisas que a gente tem que não cabem mais, sabe? Alguns pensamentos preconceituosos, algumas visões, cara. A gente vive hoje num momento de melhor exploração da diversidade, cara, sabe? Então a mulher, sim, tem mais espaço, tem que ter cada vez mais. Uhum. O homem negro, o imigrante, Uhum. as pessoas mais humildes, os homossexuais, LGBT. E toda essa galera ela tem que ter mais espaço. E aí, às vezes as pessoas vêm com o papo de é mimimi, e não é, cara, sabe? Às vezes mimimi é você que tá aí ainda achando que não tá pronto pros dias de hoje. Sim, é uma pessoa velha, atrasada, né? Acho que ainda falta para muita gente se tocar que os tempos mudaram, cara, sabe? E beleza, o tempo muda mesmo. A gente vive às vezes um saudosismo, isso é normal. Eu que já sou mais trintão, eu sinto saudade de coisas da minha época, assim. Estilos, músicas, humor, coisas que tinha na minha época. Mas eu compreendo que muita coisa tinha que mudar mesmo, sabe? Sim. Beleza, isso não faz mal. Então aquilo ficou lá guardado na minha caixinha lá dos anos 90 lá, eu ouço as músicas da época, mas eu sei colocar isso dentro do espaço. Eu entendo que talvez hoje você fazer uma música que nem os Mamonas Assassinas fizeram. Não vai fazer tanto sucesso, né? Eu entendo que hoje já não cairia tão bem quanto que na época. Uhum. Tem que compreender, cara. Sim, totalmente. E isso te força, para quem consegue ser criativo, né? Para quem consegue ter ideias, né? E não fica só nesse papo que nem você falou, que força a pessoa que realmente tem qualidade para produzir alguma coisa de produzir alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa legal, né? Porque esse tipo de coisa realmente não vai ter mais espaço, né? Não tem jeito. E hoje você pode ser ácido, ser crítico, às vezes tirar muito sarro, assim, cômico, sem precisar ser agressivo, né? Como você precisar ser agressivo. Tem um humorista que eu gosto muito, que é o Igor Guimarães, que eu acho que ele encaixa legal nessa geração nossa. Ele tem esse humor ácido, essa pegada, tudo, e não é preconceituoso em nada, então não usa aquelas piadinhas antigas, cara. Mas batida Tem coisa que é clássica e que é clichê, tem clichês que são bons e devem ser utilizados, mas tem outros que, assim, tipo,
Não é que não deve ser usado aqui, realmente não tem mais graça, né? Já é um negócio datado, é bobo, né? Não tem a graça, não tem público para isso, ainda bem, né? Enfim, vão evoluindo com o tempo. Então, a gente vai encerrando aqui por hoje o episódio da oficina, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito do papo de hoje, a gente falando sobre a saturação do gênero, também falando um pouquinho, né, sobre questões de produção e escolhas, que algumas séries que a gente tá vendo fizeram, filmes também. E a gente continua na semana que vem. A gente vai escolher um tema bem da hora, tá bom? Vocês vão gostar bastante do tema na semana que vem. Deixem o seu like aqui, tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal, que é muito importante vocês receberem notificações dos próximos vídeos, como eu falei. Semana que vem vai ter um tema legal. Todas as semanas a gente vai estar escolhendo o melhor tema possível pra gente conversar com vocês, tá bom? Pra gente discutir aqui, passar nossas ideias. Vocês podem deixar os comentários também. A gente também tá tendo bastante interatividade aí nos últimos vídeos. E se vocês puderem, claro, compartilhem com alguém que vai gostar do canal, tá bom? É muito importante para ajudar a divulgar aqui o podcast Oficina, vai ajudar o projeto a crescer. A gente tem muitos planos além do podcast para o futuro. Enfim, por hoje é só. A gente se vê na semana que vem, tá bom, galera? Abraço. Uma coisinha só, Maurição. Oi. Rapidão. Deixa um comentário aí, velho. O que vocês acharam? Do que vocês acham do gênero de herói? Será que ele tá saturado mesmo? Dá para colocar muito mais ainda? Dê a opinião de vocês, cara. É bem importante pra gente. Deixa o comentário aí, tá bom, pessoal? Até semana que vem. Falou.